Mais um podcast saindo aqui para você que está aqui no Se Conecta, que é o ponto de encontro para você se conectar, se inspirar. E só para reforçar, aqui nós falamos sobre comunicação, empreendedorismo, saúde financeira e muito mais. E a convidada de hoje tem muita história para contar, porque ela conhece o Alto Tietê como ninguém, ela ama, inclusive, essa cidade, Mogi, enfim, todas as cidades do Alto Tietê, Brasil e mundo. Eu estou aqui com ela, Marilei Schiavi. Tudo bem, Marilei? Tudo bem, prazer estar aqui junto com você, com todo o seu público, para falarmos muito sobre comunicação, a região do Alto Tietê, jornalismo e muito mais. Aperta o play, se conecta e bora crescer. E como de costume, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, aqueles que fazem essa história acontecer, essa informação chegar até você. Vamos começar agradecendo a UpSec. Um abraço para a Priscila, para a Daniela. A UpSec é uma empresa de consultoria para indústrias e varejo de materiais de construção civil, sempre visando potencializar os resultados de vendas e marketing. Segue lá no Instagram a UpSec Vendas. Fala lá com a Priscila, com a Daniela, e já eu vou trazer as duas aqui para contar uma super novidade, um curso que a UpSec, que as duas estão lançando para você, que quer melhorar as vendas, quer ajustar os processos da sua empresa. Fique ligado aqui no Se Conecta, que já Priscila e Daniela estará aqui comigo ao vivo para contar essa super novidade. E agora, eu quero falar para você que de repente tem um conteúdo aí bacana e fica procrastinando, fica com medo de pegar o celular e começar a gravar os seus vídeos e colocar o seu conteúdo para transformar outras vidas. A empresa Eclipse Make é uma empresa que ajuda você a gravar os seus vídeos, a fazer cortes aí para o seu Instagram. Hoje está super na moda fazer os cortes. Você que de repente vai casar, vai fazer uma festa, tem algum evento e gostaria de gravar vídeos para divulgar nas suas redes sociais, a Eclipse Make tem o plano ideal para você. O Instagram eclipse.make. Segue lá, chama o Vitor e a Vitória. Olha que legal o nome dos dois, Vitor e Vitória. Parece até uma dupla aí sertaneja, mas eles são feras aí na questão de ajudar você sobre essa questão de internet, divulgar seus vídeos, gravar vídeos também para sua empresa. Chama lá, Vitor e Vitória da Eclipse Make. Agora eu quero falar para você. Sexta-feira, fala sério, você fica procurando o que fazer em Mogi das Cruzes? Eu tenho uma super dica para você. A Edis Burger, que é uma hamburgueria gourmet artesanal que transforma receitas de alta gastronomia em lanches, elaboradas e preparadas pelo chefe Ed. Já foi lá, Marilei? Já conhece? Não conheço. Ah, vale a pena, porque o hambúrguer é maravilhoso. Inclusive, ó, você que gosta de hambúrguer artesanal, vou passar o endereço aqui para você. Ó. Fica lá na Avenida José Maria de Albuquerque Freitas, 313 no Mogilá. 313 aqui no Mogilá, pertinho em Mogi das Cruzes. Só fique atento ao horário, fiquem atentos ao horário, que o horário é das 18 às 22 horas. Então, Edis Burger de segunda a sábado aí para você que gosta daquele hambúrguer artesanal. Ufa, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo. E, de fato, eu estou muito contente em trazer a minha convidada de hoje. E só para você entender, hoje nós recebemos uma mulher que é muito mais que jornalista. Ela é uma voz que conecta pessoas, é uma referência no Alto Tietê e uma inspiração para todos nós. Com mais de 30 anos de carreira, Marilei Schiavi construiu uma trajetória sólida e autêntica, sendo atualmente âncora do programa Conexão Alto Tietê. Nascida em Suzano, ela foi cercada aí pelo incentivo da sua mãe e pelo olhar político do seu pai, que despertaram nela essa paixão pela comunicação e defesa de causas. Nós vamos falar sobre isso. Além de jornalista, ela é palestrante, mestre de cerimônia, especialista em media training e, acima de tudo, é mãe da Júlia e da Lívia, que são sua maior inspiração. Hoje vamos falar sobre carreira, desafios, maternidade, competitividade e sobre como a comunicação pode ser uma ferramenta de transformação e inspiração. Marilei, sinceramente, para mim é uma honra ter você aqui. Eu sou nova aqui na cidade, em Mogi das Cruzes. Eu até brinquei com você um dia que quando eu cheguei aqui,
o nome era falado. Onde eu ia, as pessoas falavam, você conhece a Marilei? Você conhece a Marilei? Eu, não conheço. Nossa, ela é muito boa. Então, ou seja, você é muito querida aqui na cidade. Eu não sei se você tem noção disso, porque quando você trabalha com comunicação, às vezes você faz porque é seu legado. Não sei se você tem noção. E aí eu quero começar a seguinte pergunta. Quem é a Marilei? E como nasceu essa paixão pelo jornalismo? Eu sou uma suzanense, como você disse, nasci em Suzano, na Santa Casa de Suzano, onde meu pai foi vereador, foi o primeiro chefe de departamento pessoal da Companhia Suzano de Papel e Celulose, que despachava com o Leon Pfeffer, que é o fundador da empresa, a Suzano, que é uma das maiores fabricantes de papel do mundo. E meu pai teve um legado de vereador, de ajudar as pessoas. E nesse ínterim, né, quando eu nasci em Suzano, eu nasci no bairro do Sesc, que estava sendo formado naquela época. Minha mãe, que acabou criando os filhos do meu pai era o segundo casamento dele. E eu cresci no Sesc, era um bairro novo lá em Suzano, para quem é de lá vai entender. Tinha assim, só casas planejadas naquela época, era tipo de um condomínio longe. E eu falo que eu vi o Miguel Badra nascer, que é um bairro que nasceu depois, quando eu já era uma menina ali de 8, 9, 10 anos. E morei lá no Sesc, tive uma infância muito bacana, porque lá tinha aqueles morros, a gente descia no morro, a gente brincava na rua, era um outro tipo de infância, que infelizmente minhas filhas não tiveram oportunidade de ter. Você pegava o papelão e descia o morro? Isso, exatamente. Na rua Sebastião Pereira Vidal, na rua D, em frente ali onde era a minha casa. E eu cresci ali, naquele ambiente com quintal, onde tinha pé de manga, de jabuticaba, de amora, canavial. Minha mãe tinha galinheiro, o galo corria atrás da gente. Essa infância realmente de criança, né? Isso há mais de 50 anos. Eu tenho 54 anos. E eu tive essa infância bacana por causa de estar perto ali do dia a dia de um bairro diferenciado em Suzano. Depois, claro, o bairro cresceu muito, Miguel Badra nasceu, Suzano cresceu bastante. Quando eu tinha 9 anos, eu fui morar ali perto da Santa Casa, que é onde eu nasci, perto do centro de Suzano, na Vila Figueira, ali bem pertinho da Santa Casa de Suzano. Lá eu acabei estudando numa escola muito conhecida, que era uma escola estadual, o Justiniano, uma escola que era uma referência já naquela época. Tive muitos amigos nessa adolescência, né? E fui fazer... Quando eu fui escolher a faculdade, eu sempre fui apaixonada, sempre fui muito curiosa, sabe, Jussara? Sabe aquela pessoa curiosa? Tudo pergunta. Perguntava tudo, sempre li muito, adorava ler revista, jornal, sempre ligada nas informações, adorava televisão, programas jornalísticos. E por causa dessa veia do meu pai de ser político, eu sempre me interessei muito pela política. E fui fazer jornalismo. E naquela época, né, naqueles anos ali, de 1900 e... Você vê, eu nasci em 71, lá ali entre 90, mais ou menos, 89 e 90, que eu era uma menina, na verdade, né, uma adolescente, eu falava assim, mãe, eu quero ser jornalista. E naquela época, a gente não via assim, né... As pessoas achavam que a gente era... Jornalista era meio bicho grilo naquela época, sabe aquela coisa assim? E eu falei, não, porque eu quero, porque eu tinha todo esse sonho em torno do jornalismo. Você tinha quantos anos quando você realmente decidiu que você falou para sua mãe? Eu estava naquele 17, 18 anos. Ou seja, você sempre soube o que você gostaria de fazer na faculdade, o que você gostaria de ser? Eu já queria levar informação para as pessoas, eu adorava ler, eu adorava rádio, eu gostava de televisão, eu sempre gostei de escrever. Eu tive uma professora, eu falo que professora é uma referência para nós, né? A Harumi Psiota, na 5ª série no Justiniano, ela infelizmente já faleceu, é professora de língua portuguesa, e ela que colocou essa sementinha do jornalismo em mim. Eu escrevia já redações, né? E as dissertações, fazia contos, escrevia crônicas já bem novinha. E ela falou, nossa, Marilei, você escreve muito bem, você podia ser jornalista. Ela plantou a semente. Despertou. E aí, naquela época do Para Gostar de Ler, né, que eu comecei a ler Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Cecília Meirelles, e eu comecei a despertar para Monteiro Lobato, e
comecei a ler muito. Eu lembro que eu li Aldous Huxley, né? Revolução dos Bichos, Admirável Mundo Novo, com 13, 14 anos. Adorava Fernando Pessoa. Eu sempre fui muito uma leitora, assim, de gostar de ler. Mas eu gostava de jornal, revista e de jornalismo já. E a Harumi, que é essa professora querida, ela plantou a semente e eu fui... Sabe quando você vai... eu penso que é isso mesmo que eu quero. E acabei, depois, né, fazendo vestibular aqui na Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. E passei no vestibular e fui fazer jornalismo. Na escola, você se destacava como aquela... Porque, por exemplo, quando a gente fala super bem, sempre tem aquela... deixa que eu falo, deixa que eu apresento. Não, Marilei fala. Eu gostava. Porque falar em público é um grande desafio Eu desde sempre. Sempre gostei de falar, de ser oradora. Meu pai era um bom orador. Meu pai falava muito bem. Ele foi o primeiro chefe de departamento pessoal da Companhia Suzano. Meu pai foi o primeiro Relações Públicas de Suzano. Ele estava ao lado do prefeito da época, Pedro Miyahira, que era o prefeito que fez a industrialização de Suzano. E ele fez a primeira Bienal de Suzano, o primeiro Carnaval de Suzano, e ele já apresentava os eventos. Então, eu tenho essa veia da comunicação por causa do meu pai. E a inspiração política, por gostar tanto da política, veio do seu pai também, Então, Marilei? quando eu morava no SESC, meu pai era muito ligado à política, né? Já vereador, assessor do prefeito e tudo mais. Então, nós tínhamos em casa, por exemplo, o Jânio Quadros. Meu pai tinha ligações com o Jânio Quadros. Meu pai conhecia muito de perto o Paulo Maluf, naquela época. Então, nós tínhamos muitos políticos próximos, né? Além do Pedro Miyahira, que era o prefeito da cidade. E meu pai e minha mãe contavam para mim que, quando eu nasci na Santa Casa, meu pai estava viajando com o prefeito. E eu nasci dia 11 de abril de 1971. Meu pai era vereador na época. E o que aconteceu? A primeira-dama, a dona Ana Miyahira, que foi me buscar com o carro oficial da prefeitura para ir para o SESC, né? Porque eu nasci com um probleminha de saúde e, naquela época, minha mãe até rezou para Nossa Senhora Aparecida, minha mãe virou uma devota de Nossa Senhora, eu sou também, porque eu nasci com gripe naquela época. E nascer gripada em 71 era muito grave, né? Então, minha mãe voltou para casa, voltou sem mim. Nossa. E aí eu voltei com a primeira-dama de Suzano. Então, eu falo que já nasci, né? E minha mãe fala que, naquela época, a gente tinha TV preto e branco. E poucas pessoas tinham televisão no SESC naquela época. E eu já olhava para a televisão com aquele olhão, né? Adorava a televisão. Minha mãe contava isso e fala... Minha mãe, graças a Deus, né? Ela faleceu em 2003, mas me viu no rádio. Não chegou a me ver na televisão, que eu trabalhei na TV Bandeirantes num período, mas ela me viu no rádio, me viu fazer um pouco do sucesso que eu tive, né? Durante a minha carreira. Mas meu pai me viu, né? Meu pai faleceu... faz 17 anos, minha filha tinha acabado de nascer, minha filha Júlia vai fazer 18 anos que ele faleceu, chegou a me ver já como âncora do rádio e tudo mais. Mas a minha mãe chegou a me ver no rádio, então ela falava, nossa, minha filha trabalha no rádio, né? E eu falo que foi uma grande realização para mim saber que eu tinha sido plantado pelos meus pais, porque minha mãe sempre me criou assim, você tem que estudar, trabalhar para não depender de ninguém na vida. Minha mãe falava isso. Muito menos de homem, hein, filha? Minha mãe sempre falava isso. E minha mãe acabou plantando isso em mim, né? Tanto é que eu não fui aquela mulher que aprendeu a cozinhar, a limpar a casa. Eu sempre trabalhei, estudei para poder ter o meu trabalho. Ou seja, um verdadeiro orgulho para o seu pai ver você trilhando esse caminho que, de uma certa forma, ele foi um influenciador. Foi. Sua mãe, por outro lado, incentivando você também, como eu comecei aqui no início. Uhum. Então, você tem todo um orgulho aí para seu pai e para sua mãe. Uma curiosidade, você é filha única? Da minha mãe sou. Da minha mãe sou. Meu pai tinha 5 filhos do primeiro casamento e minha mãe ajudou a criar os filhos dele. Então, eu sou a filha caçula do meu pai e da minha mãe. Tem algum que seguiu também esse caminho jornalístico? Então, você sabe que eu descobri, depois de anos, né, meu pai falando, meu pai foi pesquisar um pouco mais a história do meu avô, Dante Schiavi. Meu avô foi jornalista. Uau, que chique. No interior de São Paulo. Mas eu não sabia. Quando eu fui fazer jornalismo, eu não sabia que meu avô tinha sido jornalista. Meu pai que me contou depois. Meu pai, na verdade, queria que eu fizesse direito, né?
meu pai naquela época. Porque ele falava, minha filha, você tinha que ser juíza, porque o nome é Marilei, lei de lei, né? Você tem que ser juíza, já tem nome de juíza. E eu brincava com ele que eu queria ser jornalista. Mas depois ele falou, então, seu avô foi jornalista, o Dante Schiavi. Marilei, você tem aí mais de 30 anos de experiência na área de comunicação. Qual é o maior aprendizado que você traz nessa caminhada? Fazer a diferença na vida das pessoas. Eu sempre, no jornal impresso, né, quando eu trabalhei no Mogi News, no Diário de Suzano, e durante muitos anos trabalhei na Rádio Metropolitana, fui âncora de jornalismo, eu sempre falava, a gente tem que levar para as pessoas informação de qualidade para fazer a diferença na vida das pessoas. É prestação de serviço, é utilidade pública, é dar aquele, sabe, falar de saúde, de direito das pessoas. Tanto é que eu sempre falei muito de Procon. Quando nasceu o Procon, assim, que ficou famoso, sabe? Eu falava muito de Procon, do consumidor, falava muito de Lei Maria da Penha, de quando nasceu a Lei Maria da Penha, porque, infelizmente, há 20 anos, né, não se falava em proteção das mulheres. O homem podia até matar a mulher pela honra, né, há alguns anos no Brasil, a gente sabe disso. Aliás, né, tínhamos nem direito de votar, nem sentar à mesa há um pouco mais de 100 anos. Né? Então, a gente tem muitas vitórias. E eu sempre fui essa mulher que quebrei paradigmas para poder levar informação. Fazer a diferença na vida das mulheres e dos homens e das pessoas. Para que elas soubessem, por exemplo, que ela tem direito a uma defensoria pública, a um advogado gratuito do Estado, cobrar prefeituras, Estado, o papel deles, realmente, né, no dia a dia da cidade e do cidadão. E quando foi que você notou isso? Você percebeu que você tinha essa missão e esse legado? Porque você fez jornalismo, galgou vários caminhos. Quando foi que deu um start? Não, agora eu preciso transformar e ajudar as pessoas. Na verdade, Jussara, eu analisei isso não faz muito tempo. Eu tive uma infância... embora uma infância muito bacana no SESC, eu sempre fui uma criança de classe pobre. Pobre, assim, no sentido de... meu pai tinha muitos filhos, então a gente não tinha nenhum luxo em casa. Tinha comida, graças a Deus, nunca passei fome, graças a Deus, mas a gente não tinha, por exemplo, era uma bicicleta para todo mundo, e eu era mais nova, então, imagina, né? Eu era a última da fila, certo? Certo? Aquela regra, né? Eu era a última a falar em todos os pontos. Então, na verdade, essa infância, entre aspas, pobre que eu falo até de direitos, assim, não tínhamos acesso, não tinha internet, gente. Eu falo para as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, né, a Júlia e a Lívia, eu falo para as minhas filhas, naquela época a gente tinha que lutar para fazer um curso de datilografia. Para você. A SDFG, CLK, JH. Porque eu virei uma ótima datilógrafa, por exemplo. Porque você não tinha muitas oportunidades. Não tinha nada de fazer faculdade com bolsa. Você não tinha Bolsa Família. Você tinha ali, claro, alimentação e tudo mais, mas não tinha aquele luxo. Um Danone, um iogurte, essas coisas eu fui conhecer depois, né? Por quê? Porque era uma infância normal, de uma menina normal. Isso também fez muita diferença na minha vida. Talvez se eu tivesse nascido no tal do berço de ouro, como algumas amigas minhas nasceram, tive muitas amigas muito ricas, né, no caminho, porque meu pai era uma pessoa muito conhecida, então eu transitava da criança mais pobre até a criança mais rica. É interessante isso, né? De amigas que tinham chofer naquela época, a amigas que não tinham quase o que comer e iam na minha casa para comer, por exemplo. Lá no SESC tínhamos isso. E as amigas, elas iam na minha casa na hora do almoço, e minha mãe falava, senta aí, onde comem 6, comem 7. Você já deve ter ouvido isso. O pessoal antigo, né? Onde comem 8, comem 9. Senta e come. Porque tinham amigas que eram muito pobres e não tinham o que comer em casa. Então, eu transitei em tudo. Da criança pobre à criança rica. Das amigas adolescentes que tinham carro a mim, por exemplo, que tive que trabalhar. E já com 18 anos, naquela época, olha que interessante, para o pessoal mais antigo vai entender. Minha mãe a gente tinha comprado um telefone. Telefone tinha ação naquela época, né? Companhia Telefônica da Borda do Campo, a CTBC. Meu pai trabalhou lá, inclusive. E o telefone era muito caro. E a gente tinha ações de telefone.
de tão caro que era celular, que era telefone. Não existia celular, óbvio. E eu lia muito, muito. Lia Estadão, Folha, Veja, Isto É, lia tudo. Falei assim, mãe, eu tinha 18 anos. Mãe, você não sabe. Eu li que daqui 2, 3, no máximo 5 anos, vai todo mundo ter telefone em casa. Porque não vai ser mais esse monopólio que tem no Brasil. Telefone não vai ser coisa de rico mais. Então, posso pegar o nosso telefone, vender e comprar um Fusca? Olha a minha cabeça com 18 anos. Veja como o jornalismo me ajudou. Por quê? Eu lia muito. E quem lê tem mais conhecimento, certo? Fui lá, não tinha nada de internet, viu, gente? Nada disso. Fui lá, vendi o telefone, vendi as ações e comprei um Fusca. E onde você viu essa informação? Eu lembro que eu tinha lido muito assim, falavam-se já muito, nos Estados Unidos era normal ter telefone, já se falava que ia ter internet no mundo inteiro, no tal do computador, que ninguém sabia o que era ainda. Então você pegava muita informação de fora. Sim. Então você era muito sim, visionária, você já muito. via lá na frente. Por isso que eu falo que o jornalismo me ajudou até mesmo a ter o meu primeiro Fusca. Que eu falo que era cor de cocô, de neném. Sabe aquele beijinho cor de cocô de neném? Eu tive um Fusca com 18 anos. Que legal. E anos depois, pouquíssimos anos depois, todo mundo tinha telefone em casa. E você tinha carteira nessa época? Já tirei carteira de motorista. Marilei, era perceptível, quando você fala que você tinha essas amigas, que algumas eram muito ricas, você não tanto, mas era perceptível... eu era pobre, porque, por exemplo, normal, você... eu era normal. Eu conheço uma realidade muito triste, como você falou, eu já passei fome, já passei dificuldade. Graças eu tenho a Deus, todas as fases. Mas eu falo que eu passei muita vontade. E também é uma privação, a gente sabe, claro que... Por exemplo, queijo, presunto e queijo, era uma coisa que eu comia na casa das minhas amigas ricas. Entendeu? Na minha casa não tinha isso. Mas elas percebiam... A minha pergunta, assim, porque eu fiquei curiosa quando você falou, porque às vezes elas estão ali, seu pai é uma pessoa de influência, a primeira dama, te buscar na maternidade. Por exemplo, você porque meu pai separou da minha mãe quando eu tinha 9 anos. Eu fiquei com a minha mãe que era pobre. Entendeu? Mas eles sabiam que você era essa pessoa, que não era tão rica, vamos dizer assim? Sabiam. Porque até o seu pai era eu tenho uma amiga até hoje, a Carla Trevisan, que é advogada, uma família muito rica de Suzano, graças a Deus. Família que me acolheu sempre. E naquela época eu passeava com eles me levavam para praia. Normal, era normal. Aí eu até brinco com a dona Leila, mandar um beijo para a dona Leila, que uma querida, que é a mãe da Carla e do Júnior, né? Que são amigos meus. Eu sou amiga dela há quase 50 anos. Vou pular esses assuntos. Mais de 45 anos. E eu brinco com ela, dona Leila, a senhora nunca imaginou que eu ia dar certo, né? Ela dá risada. Mas eu sempre fui o quê? Eu sempre fui assim, comunicadora, conversava com todo mundo. Então, você sabe que a comunicação abre muitos caminhos, né? Sim. Abre muitas portas. Tanto é que eu consegui conquistar o meu primeiro Fusca por causa do jornalismo. Por conta da comunicação também, convencer sua mãe. Exatamente. Marilei, hoje você é âncora do programa Conexão Alto Tietê, um programa que é exibido pela RTV, aqui pela RTV. O que esse programa representa para você e para a região do Alto Tietê? Na verdade, eu vou contar uma fofoca. O Mário Theo Magalhães foi meu professor na Brás Cubas, no século passado. E ele é muito mais velho que eu. Entendeu? Olha isso. Ele tem cabelo branco, eu não tenho nenhum cabelo branco, pode ver. Ele foi meu professor na faculdade. E a gente rachava coca com a coxinha, que a gente era pobre também, né? Ó a fofoca, olha a fofoca. E, nossa, eu me dava super bem com o Theo, que a Simone não nos ouça, mas ele era aquele galã, né? Aquele bonitão, né? Todo bonitão. E a mulherada ficava louca com ele. E eu falava assim, Theo, como é que você aguenta essas biscas? Aí a gente ria, né? E o pessoal falava assim, como é que você é amiga do Theo? Porque eu não sou biscate, eu não sou galinha véia, né? A gente brincava. Porque a mulherada dava em cima dele, entendeu? A Simone não pode saber disso. E não vai saber. Não vai saber, porque ela não vai assistir esse programa. É só entre a gente. Só entre nós. E eu era muito amiga do Theo. E, claro, né? Depois me formei, fui trabalhar, ele foi trabalhar, e ele foi para Brás Cubas, ficou na Brás Cubas muitos anos. Acabou casando com a Simone. Olha que mundo. Quando a minha filha tinha 9 meses, a minha filha Júlia, por isso que eu falo que o mundo é redondo, né? E a gente nunca sabe quando você vai reencontrar as pessoas. Minha filha tinha 9 meses, a Júlia corta lá
né, para 2006, para 2007. A minha filha Júlia foi estudar na escola da Simone, que era sócia da Mara Bertaioli, a esposa do Bertaioli. Olha que interessante. Então, elas conhecem... Aí, quando a Simone contou para mim, sabe de quem eu sou esposa? Do Theo. Aí eu falei, mentira que você é esposa do Theo. Porque ele estava no primeiro casamento, quando eu o conheci, né? Eu não sabia que ele tinha casado, porque cada um tinha tocado a sua vida, né? Mentira, mentira, né? Então, eu conheci a Simone, os filhos eram pequenos, e aí eu revi o Theo, que estava montando a RTV Filmes. Nossa, você pegou então no começo de tudo. No começo de tudo. Legal. Olha que interessante. Montaram, graças a Deus, esses estúdios que são incríveis, os melhores, até do estado de São Paulo, que a gente conhece. E aí eu fui me reencontrando com o Theo, porque eu já estava trabalhando no rádio, já fazia media training, já trabalhava como mestre de cerimônias, palestrante. Aliás, eu palestrava desde a faculdade no Rotary, porque eles têm aquele projeto Rumo, que leva informações para alunos que estão querendo conhecer uma profissão. Então, eu palestro há muitos anos, desde os 18 anos eu sou palestrante. Nem sabia que eu era palestrante, mas eu ia lá dar palestra e virei palestrante. Eu falo que meio que nasce assim, né? Você sabe, a gente nasce, né? A gente estreia assim, né? E eu acabei... meus caminhos voltaram a cruzar com o do Theo. E ele falava assim, a gente vai trabalhar junto. A gente ainda vai trabalhar junto. Eu vim e trabalhei na TV Agora, que era do Theo. Fiz programa aqui nos estúdios. E depois de fechar o meu ciclo na Rádio Metropolitana, depois de mais de 30 anos, ele me convidou para trabalhar no Conexão Alto Tietê. Então, aos 54 anos, eu fiz um balanço da minha vida e recomecei no Conexão Alto Tietê. Para mim é uma honra, por quê? Primeiro, porque eu sempre quis trabalhar diretamente com o Theo e, claro, com a Simone, né, que também é uma grande empreendedora, empresária. E eu estou recomeçando uma carreira que era do rádio, já trabalhei em TV, mas na internet é diferente, né, Jussara? O mundo mudou demais. O mundo mudou. E eu ia falar sobre isso, porque você falou sobre retornar à TV, porém, eu tenho uma informação, porque, como eu te falei, eu pesquisei a sua vida e eu sei que eu fiquei sabendo que você tem uma experiência em rede nacional, inclusive, que é no programa Tá na Tela. Isso. E se eu falar alguma coisa, você me corrige, da TV Bandeirantes, não é isso? Isso. O que essa vivência do programa nacional trouxe de mais marcante para a sua vida, que você traz até hoje, inclusive até para a aplicabilidade atual do que você faz aqui? O Tá na Tela foi muito importante na minha vida. Primeiro porque eu revi o Luiz Bate, que trabalhou comigo na Metropolitana. Aliás, eu adorava o pai dele. Fui no velório do pai dele, que infelizmente nos deixou com 50 anos. O pai dele, um médico incrível, uma pessoa querida. A mãe dele, a Nádia, que eu conheci, professora, uma querida. E o Bate eu conheci quando começou a carreira dele. Ele trabalhou na Metropolitana comigo. E nós nos revimos quando ele estava saindo da Record e indo para a TV Bandeirantes. Ele precisava de uma comentarista para o programa. Eu fiz lá teste com outros comentaristas e passei no papel. Infelizmente, o programa durou menos de 6 meses, porque aí teve uma treta lá, essas coisas de televisão, que um quer derrubar o outro e tal. O Bate, naquela época, infelizmente, né, acabou indo para outro programa, terminou, Tá na Tela. Mas eu falo que nada é por acaso, porque acredito em Deus, sou uma católica, apostólica, romana, que vai todos os dias à missa. E eu acredito muito em Deus, que nada é por acaso. E, naquela ocasião, eu fui para uma emissora nacional e cheguei lá, Jussara, e o que eu mais aprendi de importante foi: eu sou tão boa quanto qualquer outro que está aqui. Tão boa quanto. Tão boa quanto, jornalisticamente falando, como comunicadora. E eu descobri que o que eu fazia em Mogi das Cruzes, na região do Alto Tietê, era mais importante até do que eu estava fazendo lá. Porque aqui eu era uma referência de utilidade pública, prestação de serviços. Tive muito orgulho de trabalhar praticamente 5 meses com o Bate lá. Fiquei muito orgulhosa. É uma pessoa que eu sempre gostei, sempre tive carinho especial, inclusive porque ele é de Mogi, tem toda uma história, um vitorioso. Então, um beijo para o Bate. Mas, quando acabou o Tá na Tela, que eu ainda continuava na rádio, eu falei, nossa, que bom saber que eu pude provar que o que eu faço em São Paulo, em nível nacional, é tão importante como o que eu faço em Mogi, na região.
Porque foi uma experiência que me mostrou que você faz a diferença onde você está. Não é o lugar que faz a diferença na sua vida. Marilei, você é uma pessoa... Olha só, você sabe que eu não conheço, a gente se conheceu há pouco tempo, e o pouco tempo que eu conheci você, eu percebi o quanto você traz a informação com responsabilidade. E é isso que a gente precisa hoje em dia, em todas as áreas. Eu não vou falar só na área jornalística, não, gente. No jornalismo, na comunicação. Depois eu vou te contar um pouquinho também sobre a minha vida, mas o fato de você traz a comunicação com muito respeito e com muita propriedade para falar sobre os assuntos que você fala. Você vê que você tem uma história, você tem experiência. Então, não é simplesmente pegar decorou, foi lá, pega o TP, vai lendo e pronto. Que eu nunca usei TP, inclusive, né? Não, inclusive, eu sou repórter do programa, eu sou a garota cultura, estou aprendendo com você também. Nunca usei teleprompter. E ela fala sobre decorar. Então, tem pessoas que têm essa dificuldade mesmo de decorar. Muito legal saber que você nunca usou o teleprompter. É porque, assim, antigamente, eu lembro que eu apresentei um programa na TV Gazeta, há muitos anos atrás, e era decorado também. Eu tinha que decorar todo o texto. Não tinha o teleprompter como tem hoje. Sabe a Mariana Godoy, que trabalhou muitos anos na Globo? Quando ela deixou a Globo e foi para a Rede TV, RTV, ó. Já estou profetizando RTV. Que vai virar nacional a nossa TV. Já estou sim. profetizando. Ela foi para a Rede TV, ela deu uma entrevista muito bacana, que deve estar na internet. Na ocasião... Eu falei, é sensacional a entrevista dela. Nossa, Mariana Godoy, por que você deixou a Globo, a maior emissora da América Latina, uma das maiores do mundo, para trabalhar numa emissora pequena? Aí ela falou a seguinte frase, porque aqui eu penso com a minha cabeça. Lá eu lia o que as pessoas queriam que eu lesse. Então, lá... E não estou falando mal da Globo de jeito nenhum. A Globo é a maior emissora, na minha opinião, uma das maiores do mundo e merece onde está, porque trabalhou para isso. É uma referência internacional. Tanto é que já ganhou prêmios no mundo inteiro. Mas, jornalisticamente falando, e tirando a Globo News, né, porque ali todo mundo fala muito que de improviso, que é uma tendência jornalística para o mundo inteiro, né? Quando a gente fala... ler um TP que alguém leu, alguém escreveu, você só está reproduzindo a informação. Você não está falando o que você pensa. E quando você trabalha no rádio, ou você faz um trabalho, como eu estou fazendo no Conexão, que você dá a sua opinião, você coloca o seu, realmente, o seu conhecimento, todo o seu... principalmente a sua responsabilidade no que você está dando de informação é diferente. Então, a Mariana Godoy mostrou o quê? Que ela não queria ficar lendo o que alguém escreveu, ela queria falar o que ela pensava. E isso é realmente jornalismo. E sem falar mal de nenhuma emissora que usa TP, porque jornalisticamente é o correto. Você está lendo ali, né? Só que muitas vezes você está lendo uma informação que você nem mesmo escreveu. Na minha opinião, para mim não orna, entendeu? Eu acredito que você está trazendo isso, até serve para uma dica para você que é profissional, seja em qualquer área de atuação. Faça o que você faz, mas faça sabendo o que você está fazendo. Porque se der qualquer BO, eu sempre falo isso, não tem TP, não tem slide, e aí, como é que você vai fazer? Você vai ficar na mão? A verdade é essa, você precisa se preparar. É que você é uma pessoa diferenciada. De verdade, assim, da sua área, você é uma pessoa diferenciada. Primeiro, porque você tem história. Primeiro, que você tem, não só história, você tem conhecimento e você tem paixão pelo que você faz. Eu fui te mandar uma mensagem para fazer essa entrevista e eu falei, Marilei, vou contar essa para vocês. Eu falei, Marilei... A fofoca. Eu vou te mandar aí o script com as perguntas. Veja se está legal. Vamos falar sobre o que ela... Pergunte o que você quiser. Ou seja, porque você está aqui disponível, você está aberta para ser você, sem aquela coisa de formalidade. Não. Isso é bacana. Só que você citou na sua fala sobre a questão de competição, você falou, né, do Luiz que saiu foi da Band, aquela coisa toda. Fato é, no meio também de jornalismo, a gente sabe que há muita competição. Como que você... na sua vida, soube lidar com isso? Você enfrentou essa questão de competitividade? Porque você começou muito nova. Muito nova. E aí, teve isso na sua época? Todas as profissões nós temos competitividade, né? Você compete ali com pessoas, com profissionais. A gente sempre compete. Mas tem uma dica que eu sempre levei para a minha vida. Faça o seu melhor.
Faça o seu melhor. Se você fizer o seu melhor, você vai se dar bem em qualquer profissão. Qualquer profissão. Eu sempre falei isso para as minhas filhas, inclusive. Se você fizer o seu melhor, se der dedicação 100% no que você puder fazer de melhor, escolha uma profissão. Porque tem muito aquilo, né? Quando você é adolescente, o que está dando dinheiro agora? Dá dinheiro que você faz com amor, com tesão, com dedicação. Muitas pessoas falavam assim, quando começou a internet, porque eu fui uma das precursoras em colocar o rádio na internet, aqui em Mogi, né? O Theo fala muito isso, o Theo aqui da RTV. Ele fala, você realmente foi uma precursora de conseguir migrar do rádio para a internet. Muitas pessoas falavam assim, nossa, agora chegou a internet, mudou tudo. Mas para quem faz com amor, você se adapta. Você vira um camaleão na hora. Tanto é que eu saí do rádio, vim fazer o Conexão com várias câmeras, como a gente tem aqui, e estou me adaptando. Você tem que fazer o seu melhor e, principalmente, não ter medo de mudar. Porque eu trabalhei 30 anos numa empresa, mas todos os dias eu falava, hoje meu programa tem que ser melhor. Hoje tem que ser melhor. Hoje eu tenho que fazer melhor. Porque fazer jornalismo é você querer fazer o melhor para mostrar a melhor informação, a melhor entrevista. Entrevistar é uma arte. Falar é uma arte. Se comunicar é uma arte. É um dom, mas você desenvolve ele. Tanto é que eu faço media training, treino políticos, empresários. Mas eu falo muito isso. Você tem que acreditar no que você fala e no que você faz também. Eu vou pegar essa sua fala para a gente ir para um caminho motivacional. Por quê? Legal você falar isso, mas como você é uma pessoa direta, que gosta da real. Aí aquela pessoa, tem até aquela frase do Cortella que fala, faça do seu real o seu melhor com as condições que você tem, para que quando você tiver, né, melhores condições, você faça melhor ainda. Aí eu adaptei, faça do seu real o seu melhor, como você falou aí. Porém, o que acontece? E aquela pessoa, Marilei, que de repente está ali, seja na empresa, vamos pegar um âmbito geral, está ali na empresa fazendo o seu melhor e pensa que nunca vai ser reconhecida. E aí, dentro dessa fala, o que você falaria para essa pessoa que às vezes está até desmotivada e pensando assim, Marilei, tá bonito aí o que vocês estão falando, mas eu estou aqui todo dia dando o meu melhor e nada acontece. E aí? Eu vou falar o que eu sempre falava no meu programa. Se você acorda segunda-feira, sabe, né, a vinheta do Fantástico Domingo, né? Hoje eu assisto Fantástico por profissão, mas assim, sabe, né, quando a gente não tinha as Netflix da vida, tantos canais, você ouvia aquele, fantástico, acabou o domingo, amanhã é segunda. Se você falar, meu Deus, putz, amanhã eu vou ter que trabalhar, que saco que amanhã é segunda, reveja os seus princípios. Reveja os seus caminhos, porque você não está feliz no seu trabalho. E se você está trabalhando num lugar que você não está sendo reconhecida, se capacite para conseguir um emprego melhor. Porque não dá para ser infeliz todos os dias. Não dá para estar num lugar em que as pessoas não te valorizam. Não dá para você fazer um trabalho que você não está feliz de chegar segunda-feira e falar, hoje eu vou fazer o meu melhor. Então, sai do trabalho. Fecha o ciclo. Eu posso largar meu trabalho do dia para a noite? Não. Vai fazer um curso enquanto você trabalha, se capacite para você mudar de profissão, mudar de carreira. Eu tenho uma amiga, falei dela esses dias no Conexão, mandei um café para ela, André Alícia, professora, doutora pela USP em engenharia. Mas o sonho dela era o quê? Ser chefe de cozinha. O que ela fez? Trabalhou durante muitos anos, inclusive numa universidade de Mogi das Cruzes, aqui da cidade. Fez vários cursos, se capacitou e migrou. Hoje ela tem uma empresa e dá aula como chefe de cozinha, virou uma chefe de cozinha. E cada vez mais você tem capacidade, eu, você, qualquer outra pessoa que está nos assistindo, de mudar de profissão. Conheço dezenas de pessoas que mudaram de profissão porque não estavam felizes. Conheço médicos que deixaram a medicina porque o pai e a mãe queriam que fizesse medicina e foi empreender, foi trabalhar, foi abrir loja. Por quê? Não dá. Jussara, quantos anos nós vamos viver se tudo correr bem?
Se for igual ao Dr. Nobolo Mori, nós vamos viver 101 anos, né? Mas eu não sei se eu estou nessa evolução tanta de Dr. Nobolo Mori. Mas vamos lá, 80, 90 anos, se tudo correr bem. Você vai ser infeliz quantos anos trabalhando no que você não gosta? Adorei sua fala, Marilei. Ó, palmas, porque Não é? realmente eu adorei. E outra coisa, às vezes a pessoa pensa assim, beleza, a pessoa tem dinheiro, pode mudar. Gente, hoje em dia a internet tem tantas facilidades para fazer tudo, essa e muitos transição. cursos de graça. Você tem Sebrae, você tem vários cursos de graça no Sebrae. Falei hoje com a Gilvanda Figueroa sobre isso. Vai na internet, no YouTube tem tudo. Faça cursos, vai lá aqui na prefeitura, ou de Mogi, ou de Suzano, onde você mora, quantos cursos você tem de capacitação gratuitos. Vai se capacitar, vai procurar o que você gosta de fazer, porque às vezes você fala assim, nossa, mas eu não estou feliz. O que te deixa feliz? Eu conheço amigas que fizeram faculdade, depois sonhavam o quê? Ser mães. Casou com um homem maravilhoso lá, amém, que já era rico, vai ser mãe, amém, que bênção que você pode, e inclusive, além de poder, querer ficar em casa cuidando do seu filho. Eu conheço mulheres que abriram mão da profissão. Eu não podia, porque também tinha que criar minhas filhas, né? Mas assim, sempre falei que você tem que fazer o que te deixa feliz. O que te deixa feliz? Eu sou a comunicação. Aliás, você fez uma pergunta, eu não ia falar, mas agora eu vou falar porque você me fez essa pergunta. Em 2018, antecedendo aí Deus me livre, a pandemia, Deus me que livre. passe para bem longe e nunca mais volte. Amém. Mas 2018, eu tive uma situação que eu fiquei desempregada em Salvador. E aí, eu, mesmo com currículo, experiência, eu tive que fazer uma escolha. Eu fui parar, eu tive depressão, e aí o psicólogo falou, vai para o mercado informal. Então, eu já tinha experiência na área de comunicação, eu era propagandista médica. Resumindo a história, as portas, Marília, se fecharam totalmente para mim. Eu batia na porta, não sei, sabe aquela fase que parece que Deus fecha todas as portas para ensinar algo a gente? E aí eu tive que fazer uma escolha naquele momento. Ou eu ficava em depressão, ou eu ia tentar algo. Resumindo, que aqui hoje não é sobre a minha história, mas resumindo, eu fui vender geladinho gourmet na praia de Salvador, eu fui vender sanduíche natural, fui vender trufa de chocolates. E o quanto você não aprendeu com isso? Até que um dia, foi exatamente isso que aconteceu, o carrinho do geladinho caiu, eu perdi a mercadoria, mesmo. Imagina, eu, Jussara, que já tinha sido passado pela fama, sucesso, enfim, estava eu ali por conta de uma escolha. Mas aí, quando esse carrinho caiu cheio de geladinho, eu fiz uma escolha. Eu falei, a partir de hoje, eu não acordo mais para fazer nenhum trabalho que não me faça feliz. E desde então, eu tenho 20 anos atuando, mas desde então, naquele dia, Marilei, eu não acordo mais. Parece até aquela frase de Walt Disney, que hoje eu acordo para sonhar, para realizar meus sonhos, mas eu não acordo para fazer algo que não me faça feliz. Ou seja, a escolha. A pessoa tem que fazer essa escolha. Claro que a gente passa lutas, passa dificuldades, mas a gente pode ressignificar. Mas essa história eu conto em outro momento. Marilei, você falou sobre a questão da maternidade, você citou o nome aí. Você sempre fala das suas filhas, a Júlia e a Lívia. O que a maternidade te ensinou que você traz para o jornalismo, para a sua vida profissional? Nossa, eu mudei totalmente depois que eu fui mãe. Eu era praticamente, entre aspas, né, uma bruxa naquela época. Porque eu era uma jornalista que fazia muita denúncia. Até antes mesmo de lidar e fazer mestrado em Ciências Sociais e Políticas pela PUC de São Paulo. Eu fazia muita denúncia, eu era muito explosiva, eu brigava, eu rosnava, brigava com o governador, eu era terrível. E a maturidade me deu, além de equilíbrio, que eu falo muito sobre isso, porque eu sofri um atentado em 2000, eu fiz uma denúncia grave numa cidade aqui da região e deram um tiro na porta do meu carro. E o cara ainda avisou, eu não errei o tiro, é só para você calar a tua boca. Ali, em 2000, eu fiquei receosa, mas falei, bom, se quiser me matar, que me mate. Só que quando eu tive a minha primeira filha em 2006, que foi a Júlia, ali você já não pode pensar mais assim, porque vira uma chave, né? Você vira a chave de mãe. O seu umbigo não é mais o centro do universo. Você tem um filho, uma filha que depende de você. Então, ali eu comecei a baixar um pouco o tom das denúncias que eu fazia, porque eu não tinha medo de morrer. Eu recebia ameaças de morte direto.
arranjava muito encrenca, com muito político. E ali foi uma virada de chave. Por quê? Eu tinha uma criança que o relacionamento que eu tive com o pai dela não deu certo, eu criei sozinha durante anos, né? Eu criei minha filha. E ali eu falei, eu vou ter que baixar esse tom do jornalismo. Então, ali foi uma virada de chave na minha vida. A maternidade me ajudou a ficar mais equilibrada, ter mais paciência e, principalmente, mais... eu era muito temperamental. Eu fiquei mais tranquila depois disso. Não mudou o jornalismo, mas mudou o jeito que eu fazia jornalismo. Te trouxe mais equilíbrio. E falando em equilíbrio, como é que você consegue equilibrar mãe, empreendedora, palestrante, mestre de cerimônia? Porque você é multitarefa, você faz muitas coisas. Eu falo que eu nunca tive um emprego só. Nunca. Nunca tive um emprego só. Você já é visionária, né? Nunca tive um emprego só. Eu sempre trabalhei em 2, 3 empregos. Eu sempre fui empreendedora de fazer media training. Aí eu apresentava um evento, fazia uma palestra. Sempre fiz trabalho social, sempre fui voluntária. Em Suzano, eu era do Clube do Siri, da Rede do Câncer. Quando eu vim para Mogi, fui ser voluntária das meninas da Rede do Câncer também de Mogi, ajudava a divulgar. Sou madrinha da PAI de Mogi das Cruzes, sempre ajudei a PAI, até como mestre de cerimônias. Muitas vezes o Instituto Provida me pediu já para ser mestre de cerimônias, eu ia com trabalho voluntário, ajudei em comunidades. Então, assim, eu sempre fui muito voluntária, principalmente de mulheres vítimas de violência, porque eu tive mulheres vítimas de violência na minha família. Então, eu fui ser também voluntária de mulheres vítimas de violência. Já tinha a Lei Maria da Penha nessa época? Já estava começando em falar. Estava começando em falar. Mas quando teve vítima de violência na minha família, não tinha Maria da Penha. Não existia. Quando começou a Maria da Penha, eu comecei a divulgar a Maria da Penha e comecei a ser voluntária de mulheres vítimas de violência. Tanto é que muitas me procuravam para falar, nossa, eu estou sofrendo, o que eu faço? Dei muitos caminhos. Tinha uma advogada que me ajudava, que eu mandava para ela os casos. E fui, durante muitos anos, voluntária. E até hoje tenho mulheres que me procuram para pedir ajuda, porque sabem que eu fazia esse trabalho, faço até hoje. Mas são trabalhos que eu nem divulgo, né? Porque as pessoas acabam uma contando para a outra, né? É muito interessante. Não. Mas eu conto que o papel nosso de jornalistas, de comunicadoras, principalmente de influenciadoras, que é a palavra do momento na internet, é o quê? Que você vire uma referência para ajudar as pessoas. Por isso que eu falei no começo da entrevista, fazer a diferença na vida das pessoas. Se você não faz nada de bom para as pessoas, o que você vai deixar quando você morrer? Meu pai brincava que quando você morrer tem que ter pelo menos 6 pessoas para carregar seu caixão, né? Aí ele falava assim, você tem gente para carregar seu caixão? E eu achava aquilo tão absurdo. Quando meu pai falava aquilo, eu achava até impactante você falar de morte, né? Meu pai falava assim, bom, eu já tenho 6 pessoas para carregar meu caixão. E eu falava assim, nossa, então eu vou ter que arranjar 6 pessoas para carregarem meu caixão. Não é? Porque o que você vai deixar? O que você vai deixar? A única certeza. Não é, não é. Marilei, você fala muito sobre política, a gente sabe que você entende. Eu até fiz essa pergunta anteriormente, mas o que eu percebo é que, além de falar muito de política, você não defende um partido em si, você defende causas. Ou seja, isso é legal. O que mais te atrai nesse universo político? O que me atrai é sabermos que nós somos administrados e comandados por políticos. Então, nós temos que entender política. Não podemos ser analfabetos políticos. Você pode não querer ser vereador, nem deputado, nem governador, mas você tem que saber para que eles servem e qual o papel deles. E que votar, a cidadania do voto começa quando você aperta lá, né, o número e confirma na urna eletrônica. Mas ali é só o começo. Você tem que acompanhar aquele político e todos os outros durante todo o mandato. E tem várias pesquisas no Brasil que mostram o quê? O ano que vem, 2026, nós temos eleições para governador, deputado estadual, deputado federal, 2 senadores e presidente da República, certo? Se você perguntar para os eleitores, 70% no mínimo vai falar que não lembra para quem votou para deputado estadual e federal e nem para senador.
Só lembra que votou, se lembrar, para governador e para presidente. Por quê? Porque eles dão muito valor para os cargos executivos, prefeito, governador e presidente. Mas são os legisladores que fazem as leis, inclusive nas cidades, nos estados e no país. E o senador é o que faz a lei nos estados. E que cada estado tem 3 senadores, independente do tamanho do estado. E é isso que te atrai? Saber que nós somos administrados por esses políticos. E que eles são os nossos representantes. As pessoas endeusam muitas vezes os políticos. Não é verdade? Verdade. Mas nós é que colocamos eles lá. Por isso que nós temos o poder de tirar também. E o que mais me deixa feliz na política é falar isso para as pessoas. Então, eu não tenho partido. Vários partidos me contratam para eu ser mestre de cerimônias, para palestrar. Já dei palestras em vários partidos, fui contratada por vários, mas não sou militante de nenhum partido. Eu posso fazer trabalho para o PT, para o PL, para o PSD, para o PSDB, para o PSB, para todos os partidos. Eu não tenho partido. Mas eu acredito que nós temos que fazer o quê? Falar todos os lados de uma história. Né? Temos que falar do Lula, tem que falar do Bolsonaro, porque hoje no Brasil, infelizmente, nós temos, né, toda uma polarização, mas e os outros partidos? E os outros representantes? Quem são eles? Né? Por que você votou em determinada pessoa? Por que ela te representa? Porque nós somos personalistas no Brasil. Claro que o PT conseguiu colocar no Brasil o Partido dos Trabalhadores, mas quem é a personagem mais importante? É o Lula. E quando o Lula morrer, o que vai acontecer? Vida longa ao presidente da República, não estou falando isso. Mas, assim, todos nós vamos morrer, né? Espero que ele tenha 120 anos, 130 anos, muita vida longa para ele. Mas, por exemplo, quando acabar o legado do Lula como político, quem vai vir depois? Nós personalizamos demais, não é? É importante a gente estar A direita hoje é o quê? É o Bolsonaro. Pois é. Né? Mas quem nós queremos representantes, quais representantes nós queremos de verdade para nós? Nas câmaras municipais. Muitas vezes a pessoa não lembra nem que vereador que ela votou o ano passado. Eles é quem fazem as leis e nos administram. Por isso que política é tão bacana. Já vi que ela é apaixonada. Gente, eu voto sou apaixonada por política. Marilei, é sincero, eu voto Mas em você. eu não sou candidata. Eu não sou candidata. Voto em Marilei. Já tentaram, viu? Eu já voto tentaram. em Marilei. Já tentaram me levar para prefeita, para deputada, para vereadora. Não quero. Eu não vou dizer nunca, porque é bíblico. Nunca diga nunca. Não vou dizer nunca. Mas hoje não é o meu. Eu falo que eu não tenho esse plano hoje na minha vida. Mas eu acredito que as pessoas futuro a Deus pertence, né? As pessoas falam isso por conta dessa sua preocupação mesmo com as causas da sociedade. Você já contou... Léo, deixa eu aproveitar aqui, deixa no ponto aí, que já quero falar com você. O que acontece? Você já contou muitas histórias ao longo aí da sua jornada, né, da sua carreira como jornalista. Tem alguma história, Marilei, que marcou sua vida? Uma história que você... Nossa, eu nunca esqueci essa história. Tem alguma? Eu falo que a gente não tem político de estimação, né? Mas eu acompanhei a trajetória, grande parte da trajetória, do Estevão Galvão de Oliveira, que nos deixou, infelizmente, há um ano, né? Que era prefeito de Suzano 4 vezes, deputado federal, deputado estadual. E ele era líder do governador Mário Covas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na LESP. E eu tive a honra e a oportunidade de conviver com o Mário Covas quando ele era governador do Estado de São Paulo. E eu tenho até gravações, né, de entrevistas do Estevão e também do Covas, quando era governador, que eu era tão assim, tempestiva, que eu abraçava o governador, apertava as bochechas dele. Mas é outro tempo, né? Eu tinha 20 anos, né? E o governador, ele me conhecia pelo nome. Ele ia para Suzano, ele pegava o helicóptero, vai vendo se isso era normal, né? Século passado, tá? No século passado, tá, Jussara? Não existia nem internet. Ele pegava o helicóptero, tinha que ir para Suzano para fazer algum trabalho, ou para Mogi. Aí ele passava no Recanto Mineiro, que era do Zé Cardoso, que infelizmente já faleceu também. Aí ele falava assim, Estevão, vamos comer pastel no Recanto Mineiro, que é um restaurante muito conhecido lá de Suzano, e que ficava na entrada entre Suzano e Poá. E aí ele falava assim, leva a Marilei, hein? E aí eu contava piada para o governador. Outros tempos, né? Mas são histórias que fazem parte da minha vida. Você contou essa história?
em algum programa? Eu estou escrevendo um livro. Uau! Sobre as minhas histórias. Marilei, a sua vida é uma vida de muitos recomeços. Muitos. Aliás, eu vou fazer uma pausa rapidinho. Ô, Léo, coloca aí, Léo, por favor. Eu quero mostrar para você um vídeo e depois a gente fala sobre esse vídeo. Começar nem sempre é uma escolha. Às vezes é a única saída. A vida vira a página sem nos avisar e a gente precisa aprender a caminhar em uma história nova, mesmo sem entender o final da anterior. Recomeçar dói, porque envolve perda, silêncio, saudade, mas também é um ato de coragem, de fé, de amor próprio. É olhar para os pedaços que sobraram e com as mãos trêmulas decidir reconstruir. A boa notícia? Recomeços também são nascimentos. E toda vez que você escolhe seguir em frente, mesmo machucado, mesmo cansado, você renasce. Recomeçar é isso, uma chance de se encontrar de novo, mais forte, mais inteiro e mais verdadeiro. Que vídeo! Eu falei, tem que colocar esse vídeo. Que vídeo! O que significa recomeçar para você? E há duas perguntas em uma. O que significa recomeçar e quantas vezes você precisou recomeçar na sua vida? Eu falo que o amanhecer, todos os dias, é um recomeçar. Todo dia, quando você abre o olho e fala, Deus, eu estou aqui, você vai recomeçar. Que você nunca mais vai voltar naquele dia. Nunca mais você vai ter aquele dia de volta. Então, recomeçar é todos os dias. Quando eu gravei esse vídeo, eu estava vindo para a RTV, para os estúdios RTV, vindo para o Conexão, e eu tinha perdido o meu sobrinho de 41 anos, que eu ajudei minha irmã a criar. Então, para nós, está sendo um recomeço também, porque a morte, para nós cristãos, meu sobrinho, eu sei que ele está com Deus, né? E que, naquele momento, embora fosse uma tragédia, um acidente de moto gravíssimo, em que o motorista matou o meu sobrinho, foi o momento dele, né? A gente tem que aceitar, né? Eu falo que Deus que conforta a gente. Mas naquele momento eu estava recomeçando o quê? Uma nova trajetória minha, da minha família, com a minha irmã que perdeu o filho, eu perdi um sobrinho que eu, ajudei a criar. Temos mais 2 sobrinhos que a gente tem que cuidar, que é o Breno e a Brenda, que são irmãos dele, e que a minha irmã, a gente está passando por um luto, entendeu? Então, recomeçar é o quê? Todos os dias ter nova chance. E isso a gente sabe que morrer faz parte. Mas nós estamos acostumados, né, Jussara, de falar de morte, né? Nossa, eu nem sabia. Eu achei esse vídeo incrível, porque falou comigo e até meus sentimentos aí para você e para sua família. E é exatamente, eu quis trazer, porque quantas vezes as pessoas passam por tantos momentos, às vezes é uma separação, é uma perda de emprego, é uma perda de um ente querido, é uma perda de si mesmo. Às vezes nós nos perdemos em algum momento da vida. Ah, você não se perdeu? Não foi parar na praia vender o geladinho? Eu me perdi em vários momentos. Então, mas todo mundo se perde. Vezes. E o importante é se achar. Como que a gente se acha? Recomeçando. Mas tem que ter coragem. O padre da São Benedito, o padre Marcos Sullivan, que eu vou todo dia na missa às 7 horas da manhã antes de vir para o Conexão. E de domingo eu vou na Cristo Rei, que é a minha igreja, né, do nosso padre Toninho. Ele fala, coragem. Ele fala muito isso. Tenham coragem. Coragem é muito difícil de ter todo dia. Não é todo dia que você acorda feliz. Não é todo dia que você acorda em alto astral. Não é todo dia que você acorda tendo dinheiro para pagar seus boletos. Todo mundo tem problema, não é? Do mais rico ao mais pobre. Mas recomeçar é o quê? É a oportunidade que nós temos. Quantas pessoas hoje não acordaram? Ou terminaram a sua vida? Terminaram o seu ciclo? Porque você sabe para onde a gente vai? Como católica, eu acredito no reino dos céus, né? Mas, assim, o que está acontecendo no dia a dia? Não é verdade? Sim. Você tem filho, não é? Tenho. Quando a gente tem filho, a gente fica com mais medo de morrer, de fazer loucuras, por exemplo, de denúncias para não matarem a gente. Você sabe que jornalistas são os profissionais que mais morrem, principalmente na América Latina, por causa de denúncias, né? Infelizmente, ainda temos os coronéis por aí, pelo Brasil, e em vários outros países também. Mas aí eu falo, recomeçar é o quê? É a chance que você tem hoje. Então, o hoje que é o mais importante.
Arrasou. Marilei, eu assim estou muito feliz com conhecer um pouquinho da sua história. Eu sei que tem muito mais. Ixi, E o que é legal... tem tanto babado para contar. Tanto babado. E eu, assim, para mim, realmente é uma honra. Mais uma vez eu vou reforçar. Cheguei na cidade de Mogi e a maioria... Onde eu ia tomar um café... Eu trabalho com oratória. E aí o pessoal... Ah, você conhece a Marilei? Você conhece a Marilei? Ah, e por falar nisso, eu quero te perguntar. Você que trabalha com comunicação, você tem algum curso? Você ajuda as pessoas? Você faz mentorias? Porque é importante para o pessoal que está em casa olhar para você que com toda essa trajetória... Vocês viram que história ela tem, conhecimento ela tem. E para você que, de repente, às vezes uma pessoa quer fazer jornalismo, quer aprender a se comunicar melhor, você tem algo que você possa oferecer para essas pessoas? Eu tenho curso de oratória, eu ensino as pessoas a falarem, a dar entrevista, que é o Media Training. Estou lançando meu curso agora online, em breve, nas minhas redes sociais. Se quiser saber mais, a minha história é programadamarilei.com.br. Em breve, vou ter o meu programa da Marilei aqui nos estúdios RTV, além do Conexão. Vou voltar para as entrevistas profundas que eu sempre fiz. E, principalmente, ajudar as pessoas a, muitas vezes, levar a sua mensagem. Porque comunicação é uma arte... É dom, mas a gente pode aprender. Você, como professora de oratória, sabe disso. E eu estou aqui para ensinar. Então, se você precisar aprender a se comunicar, a levar a sua mensagem, pode contar comigo. Chama a Marilei, segue lá no Instagram. Qual é o Instagram? Repete, Marilei Schiavi. Maravilha, Marilei. Só gratidão. Obrigada. Se puder deixar uma frase agora, eu sei que você está um pouco emocionado, que afinal falar sobre a vida, né, sobre as perdas, mas olha quanta história legal, o quanto você agrega. As perdas fazem parte da vida. E olha, Marilei, de verdade, eu não sei se você tem essa noção do quanto você é querida nessa região do Alto Tietê. Não sei se você tem essa noção. Mais ou menos, né? Como agora você me contando um pouquinho dessa história, você vai dizer, eu também pentelei bastante. Nossa, eu infernizei muito, hein? Jesus não foi tão amado, né? Tanta gente odiou Jesus. Ninguém nunca foi unânime, nem Jesus Cristo. Agora, quem sou eu para querer, né? Que você é querida aqui na região, você é. Fato é. Então, assim, para mim, de verdade, é uma honra, um prazer ter você aqui registrada no nosso podcast Se Conecta. E eu quero que você agora deixe uma frase para essas pessoas que sonham em fazer jornalismo, que sonham em melhorar a comunicação. Deixe sua frase e aí a gente finaliza. É o que eu sempre falo, faça o que te dá prazer, que você vai fazer com amor, com tesão, para acordar todo dia e falar, ai, que bom que eu vou hoje fazer o que eu vou fazer. Comunicação é uma arte, se você quiser aprender, conte comigo. E tudo que você fizer, faça para fazer a diferença na vida das pessoas, para tocar o coração das pessoas. Arrasou. E esse foi o nosso Se Conecta de hoje, com muita comunicação, muita informação para você. Semana que vem tem mais. Aperta o play e se conecta.